Como foi o seu ano de 2024? Se fosse para você defini-lo em uma palavra, qual seria? Foi um ano bom? Foi um ano difícil? Foi um ano marcado por desafios? Foi um ano de conquistas? Como foi 2024 para você? Porque nós sabemos que a nossa vida ela passa por momentos diferentes. Para alguns pode ter sido um ano um pouco mais fácil do que o ano de 2023. Para outros pode ter sido um ano mais difícil do que o ano de 2023. Não tem como a gente dizer que para todos nós foi a mesma coisa, porque cada um de nós vivemos momentos diferentes. Talvez você, no ano de 2024, passou por algumas transições, você enfrentou mudanças. Talvez 2024 foi um ano de enfermidade, que você teve que lidar com alguma doença. Talvez tenha sido anos de perda, que você perdeu pessoas a quem você amava. Talvez 2024 foi um ano muito agradável, um ano que você realizou um sonho que há muito tempo você esperava realizar, e em 2024 o sonho se realizou, o seu projeto foi executado. Talvez foi o ano de uma promoção, você conseguiu aquilo que você esperava na sua vida profissional. Os anos são diferentes para cada um de nós. Tem anos que temos desafios maiores, alguns desafios menores, mas a verdade é que em todos esses anos Deus se faz presente. Independente de qual seja a realidade que você tenha vivido, eu não tenho dúvida de que Deus esteve presente ao seu lado, junto com você, em cada um dos dias desse ano que se finda hoje. Porque Deus está nos momentos de alegria e Deus está também nos momentos de tristeza. Deus está presente nos momentos de conquistas, mas Deus também está presente nos momentos de perda. Deus está presente nos momentos em que a gente está estagnado, no status quo que a gente está presente. Deus está presente nesse momento, mas Deus está presente também nos momentos de superação, nos momentos de mudanças, nos momentos em que os ciclos da vida têm um up diferente, um momento diferente. Deus está presente. Eu não sei como foi o seu ano, mas espero que você esteja chegando ao final desse ano com a plena certeza de que Deus não te abandonou, de que Deus esteve presente, enxugando as lágrimas que possam ter caído dos seus olhos, sorrindo com você ao redor da mesa nos momentos bons. No Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso de número 40, tem uma palavra que eu gostaria de deixar para você neste culto e para que você meditasse nele, não só agora, mas durante todo o decorrer do ano de 2025. Diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Estas são palavras de Jesus àqueles que o ouviam, àqueles que o seguiam. Ele diz que o discípulo, ele não está acima do seu mestre, até porque o discípulo, ele vai sempre aprendendo com o seu instrutor. Ele vai sempre ouvindo a voz daquele que lhe traz uma orientação, uma explicação. Portanto, Jesus diz que o discípulo não está acima do seu mestre, porque tudo o que o discípulo aprende, ele aprende porque o seu mestre o ensina. Porém, ele diz que se o discípulo observar, atentar, praticar o que o seu mestre ensinou, ele vai ser como ele vai ser semelhante ao seu mestre. E é sobre este tema que eu quero falar com você aqui nessa noite. Porque nós precisamos buscar, nesse novo ano que se iniciará, a sermos como nosso mestre. E o nosso mestre é Jesus. Ser como mestre é viver como mestre. Ser como mestre é você, dia após dia, colocar em prática e vivenciar aquilo que o seu mestre lhe ensina. É viver como mestre. É pedir para que Deus lhe instrua. No tempo em que Jesus se encarnou e desenvolveu todo o seu ministério, havia mestres da lei. O mestre eram rabinos, eram homens que instruíam os outros a respeito da vida, de como colocar em prática, como viver aquilo que eles tinham em mãos como escritura. Quando você lê o Novo Testamento, você precisa ter na sua mente o fato
de que a Bíblia não era fechada como o cânon que nós temos hoje na mão. Isso aconteceu no século IV, quando a igreja decidiu quais seriam os livros sagrados. Quando Jesus desenvolve o seu ministério, o que as pessoas liam era o Pentateuco, era a Torá, eram os primeiros 5 livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E os mestres da lei, eles liam esses textos e os interpretavam. Eles liam o texto e dava a sua significação própria, como eles liam e reliam aquele texto. Era assim que se posicionava o mestre da lei. Então o mestre da lei, ele pegava um texto e ao lê-lo ele dizia assim, bom, esse texto significa isto. Então vocês que me seguem, vocês precisam fazer isso aqui, ó. Eram os mestres da lei. Eram pessoas que instruíam outros e cada mestre tinha os seus discípulos, tinham aqueles que o seguiam, tinham aqueles que atentavam à sua voz. Você tinha mestres da lei que eram mais radicais, você tinha mestres da lei que eram mais comedidos, você tinha mestres da lei que eram mais fundamentalistas, você tinha mestres da lei que tinham uma abertura maior, você tinha métodos de reinterpretação, de releitura diferente de acordo com o mestre da lei, de acordo com aquele que lia, porque cada leitor, ele faz a sua releitura a partir daquilo que ele conhece e daquilo que ele vive. Nós conseguimos reler, mas toda a releitura sua e minha, ela vai dentro do universo ao qual nós conhecemos. E às vezes é até difícil uma releitura de textos das Escrituras, porque nós não conhecemos tão bem a cultura semita como nós conhecemos a nossa cultura pós-moderna. É tão difícil às vezes ler texto das Escrituras, porque nós temos uma releitura mais ocidental do que uma releitura oriental, que era do período em que o texto foi escrito. Mas havia mestres, como hoje há mestres, como hoje há intérpretes. Mas em meio a tantos mestres, em meio a tantos intérpretes, em meio a tantas pessoas que reliam o livro da lei, surge na história um homem chamado Jesus, o próprio Deus encarnado. E ele lê o texto e ele interpreta o texto. Ele lê as Escrituras e ele dá a sua interpretação das Escrituras. E inclusive contraria muitos intérpretes do seu tempo. Ele diz, ouvistes o que foi dito, porém, eu vos digo. Ele reinterpretou. Muitas coisas que eram consolidadas na memória e na mente de muitos, foi reinterpretada, porque Jesus é o mestre dos mestres. E ele, de fato, como o próprio Deus encarnado, ele conhece a mente do Senhor. E quando ele fala com os seus discípulos aqui nesse texto, ele diz, olha, o discípulo, ele não pode estar acima do seu mestre. Nós não podemos estar acima de Jesus. Mas se atentarmos à voz de Jesus, nós podemos viver como ele viveu. Se nós atentarmos aos ensinos de Jesus, se nós lermos o Evangelho de Jesus, se nós lermos a Bíblia a partir da pessoa de Jesus, nós podemos viver não só segundo os ensinos, mas segundo o exemplo de vida de Jesus. E é esse estilo de vida que a gente precisa buscar para o novo ano. Nós precisamos viver como Jesus viveu. Nós precisamos viver os nossos relacionamentos como Jesus nos ensinou a viver. Nós precisamos trabalhar, executar o exercício da nossa profissão como Jesus nos orientou que devemos viver as nossas relações profissionais. Nós devemos viver em comunidade, na igreja cristã, como Jesus nos ensinou a viver como comunidade cristã. Nós precisamos nos relacionar com os nossos amigos e colegas do nosso ciclo de amizades, como Jesus nos ensina a nos relacionarmos com as pessoas que fazem parte do nosso ciclo de amizade. No novo ano que se iniciará, o anseio do meu coração é de fato ser mais parecido com o meu mestre. E me desassociando de tantas imagens que existem, de tantos ícones que tem presente na sociedade brasileira e até na estrangeira, e de fato eu ser mais parecido com Jesus do que parecido com outras pessoas. Ser mais parecido com a figura de Jesus do que até mesmo com a figura dos religiosos do século XXI. Porque tem muita figura religiosa do século XXI que nada tem a ver com o Mestre Jesus. Tem muitas pessoas que ocupam lugares na mídia, seja ela na televisão ou nas mídias sociais,
que falam da Bíblia, mas que não falam nada de Jesus, que releem a Bíblia, mas não a relê na perspectiva do Evangelho de Jesus, que falam a respeito das Escrituras, mas que tem outra ótica, tem outro prisma de releitura, e a sua releitura não é Jesus, porque você não vê compaixão, você não vê misericórdia, você não vê perdão, você não vê espírito de servo, você não vê nada daquilo que você vê na pessoa de Jesus. A Bíblia, ela precisa ser relida a partir de Jesus. Jesus é o centro do Evangelho. Jesus é o centro da nossa vida. Se nós formos às Escrituras sem o prisma, sem a perspectiva, sem a pessoa de Jesus, nós seremos como judeus. Mas quando nós relemos as Escrituras a partir da pessoa de Jesus, nós temos uma perspectiva cristã. E podemos aprender com o nosso Mestre como nós devemos viver. Viver segundo o Evangelho de Jesus. Que no ano de 2025, que você possa viver como Jesus viveu. Que você possa ter compaixão das pessoas que estiver ao seu lado. Em meio à correria, em meio ao excesso de atividades, em meio a tantos compromissos que você coloca na sua agenda, que você possa parar um pouco e olhar para as pessoas com o olhar de Cristo Jesus. Que nós possamos fazer isso. Que no ano de 2025, ao invés de nos preocuparmos exclusivamente conosco, com os nossos projetos pessoais, tão somente com o nosso ciclo familiar, que nós possamos estender a mão e abençoar e nos preocupar com as pessoas que estão à nossa volta. Tanto com os nossos familiares, amigos, mas também com aqueles a quem Deus põe ao nosso redor, que às vezes nem ciclo afetivos nós temos, mas que nós possamos olhar para essas pessoas também, estendendo a mão, como nosso Senhor Jesus faria. Se alguém pedir a nossa capa, que nós possamos dar também a túnica. Se alguém nos ferir em um lado da face, que nós possamos oferecer o outro lado. Que nós possamos nos lembrar que ser feliz, ser bem-aventurado, está dentro daquilo que Jesus falou àqueles que o seguiam, quando ele diz, olha, bem-aventurado são os pacificadores, bem-aventurados são os misericordiosos, bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados são aqueles que são perseguidos, mas por causa do meu nome, por viverem segundo o meu Evangelho, viverem segundo a minha vontade. Que nós possamos, nesse ano de 2025, ter como alvo da nossa vida, sermos mais parecidos com o nosso Senhor. Termos Jesus como nosso modelo, como nosso paradigma. Ter Jesus como aquele a quem nós olhamos, admiramos e nos espelhamos. O próprio apóstolo Paulo, quando ele pede para que as pessoas vivam conforme ele viveu, ele diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo está dizendo, olha, no que eu reproduzo, no que eu mimetizo, nesse processo de mimetização, de repetição, de cópia, que é semelhante a Jesus, que isso seja reproduzido em vocês. Mas aquilo que não for, segundo o Evangelho de Jesus, que não haja esse mesmo processo de repetição na vida de vocês. Porque o que nós imitamos não são as pessoas, o que nós procuramos imitar é a pessoa de Jesus. O nosso mestre é Jesus. Jesus é aquele que nos conduz. Nós não podemos, de maneira alguma, estar acima dele. Mas nós podemos, nesse novo ano, aprender mais dele. Aprender mais com ele. Aprender mais junto a ele. O que nós precisamos aprender? O que você precisa pôr em prática? Que você aprendeu com o Evangelho de Jesus, que você ainda não conseguiu pôr em prática. Você precisa aprender a perdoar mais. Que nesse ano de 2025 você perdoe as pessoas que te ofendeu, as pessoas que te machucaram, as pessoas que te feriram, as pessoas que inviabilizaram a sua vida. Que você consiga perdoá-las. Você precisa aprender a ser mais longânimo, a ter mais paciência. Talvez 2024 foi um ano de muita irritabilidade para você. Talvez tenha sido um ano em que você não conseguiu ter diálogos profundos porque a sua impaciência se manifestou.
E que você consiga, nesse ano de 2025, ter a paciência que só Jesus pode nos dar. A paciência de quem se assenta para conversar com um religioso como Nicodemos, a paciência de alguém que conversa com uma mulher à beira do poço, a paciência de alguém que consegue ver a realidade da vida do outro e aceitar o outro como ele é, e nas batalhas que ele vive e vivencia. Que nós possamos estabelecer mais diálogos profundos no ano de 2025, amando as pessoas como Jesus as amaram. Amar as pessoas como Jesus nos amou, que nós possamos ter essa paciência. Que 2025 nós possamos estar alinhados ao exemplo de Jesus. Que nós possamos ter mais tempo para expressar o amor de Deus às pessoas que estão à nossa volta. Havia muitos mestres naquele tempo. 12 discípulos tiveram o privilégio de aprender com Jesus. Outros 70 o seguiram e ouviram a sua voz. Muitos outros o atentavam, estavam observando aquilo que ele falava e ensinava. Mas hoje é o momento de nós observarmos e atentarmos para a pessoa de Jesus e ver o que Deus está falando conosco para vivermos segundo Jesus Cristo nos instrui a viver. Se você for para a sua casa, se você pegar um livro, você vai ver uma releitura de alguns temas bíblicos e teológicos. Se você abrir o YouTube, você vai conseguir ver muitos pastores de diferentes lugares, diferentes linhas teológicas, sobre a forma como eles entendem alguns temas, sejam eles doutrinários. Mas eu queria que você saísse daqui nessa noite, nesse nosso último culto do ano, tendo a plena certeza de que não há mestre maior, não há mestre melhor, não há mestre perfeito, não há mestre que não erre, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Todos nós temos as nossas limitações, todos nós temos o nosso campo semântico, temos a nossa visão de mundo e somos limitados àquilo que está presente na nossa vida. Mas Jesus, Ele é o mestre incomparável. Ele é aquele que conhece todas as coisas e que Ele seja o mestre que lhe instrua todos os dias desse próximo ano e que você seja mais parecido com Ele, que nós sejamos mais parecidos com Ele, que as pessoas ao olharem para nós, apesar das nossas falhas e limitações, que elas possam ver um coração submisso à voz do seu mestre. Ele é o bom pastor e quando nós estamos submissos a Ele, nós ouvimos a sua voz, nós a reconhecemos e nós a seguimos. Que você possa ouvir a voz de Jesus falando com você. Que você seja bem instruído, muito bem instruído. Não para ter conhecimento, não para ter uma mentalidade dogmática bem estabelecida, não para decorar doutrinas e versículos bíblicos, para recitá-los em todo o tempo, mas que você seja muito bem instruído para viver como Jesus viveu, para amar as pessoas como Jesus amou, para poder ter compaixão das pessoas como Jesus teve compaixão, para poder servir ao próximo como Jesus serviu, para ser como Jesus. Porque se nós estamos aqui nessa noite, se nós estamos vivendo dia após dia e o Senhor ainda não nos chamou para a glória eterna, é porque nós precisamos reproduzir o mesmo estilo de vida que o nosso Senhor teve. E que nós possamos buscar isso no ano de 2025. Que ao invés de colocar tantas metas de bens materiais, de sucesso profissional, de crescimento no seu status, de aumentar o seu engajamento no Instagram ou no Facebook, de tão somente procurar ter uma qualidade de vida melhor, fazer mais exercícios físicos, terminar o seu mestrado, apesar de todas essas coisas serem coisas boas e que são positivas, que acima de tudo isto, que você possa buscar ser semelhante a Jesus, que você possa alcançar a estatura de varão perfeito em Cristo Jesus, que você possa viver como Jesus viveu e que o seu coração, de fato, seja incendiado pela alegria de viver como seu mestre, porque não há nada melhor do que vivermos segundo o exemplo de Jesus. Que Deus nos abençoe, que 2025 seja um ano de muita alegria para você,
mas que você possa ouvir a voz do seu Mestre, que você possa discernir a voz de Jesus falando com você, e que toda leitura e releitura que você fizer da palavra, que seja focado em Jesus. Todo ato que você praticar, que seja focado em Jesus. Que o meditar do seu coração seja para a glória de Deus em Cristo Jesus. Que os seus passos, tudo que você fizer, seja para Cristo Jesus, o Senhor. Queria convidá-lo e convidá-la a fechar os seus olhos nesse momento. Como foi o seu ano de 2024? Em qual palavra você resumiria tudo o que você viveu? O que está no teu coração hoje? Gratidão? Alegria? Decepção? Frustração? Confiança? Segurança? Medo? Eu queria que você soubesse que, independente do que você viveu no ano de 2024, o Senhor acolhe você nessa noite, independente de qual seja o seu sentimento, independente de qual seja a realidade pela qual você passou. Além de acolhê-lo da maneira que você está, além de acolhê-la da maneira como você se sente, eu queria que você soubesse que o Mestre está de braços abertos para recebê-lo e recebê-la como um discípulo, uma discípula dele, para esse novo ano. Ele te recebe no seu curso, ele te recebe para uma caminhada pessoal com você, ele te recebe para te instruir, para te orientar, para te aconselhar. Ele te recebe para que no ano de 2025, as batalhas que você vier a enfrentar, você possa enfrentar junto a Ele. Para que as conquistas que você tiver, você possa se alegrar e bendizer a Ele. Por isso, coloque-se diante do seu Mestre. O ano vai iniciar daqui a algumas horas. E é bom sabermos que Deus estará conosco todos os dias do próximo ano, todos os dias. Até mesmo porque Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor pertencem a Ti. Senhor eterno, neste ano de 2024, nós tivemos muitas coisas boas, muitas lutas, e nós queremos render graças ao Teu nome por tudo. Porque até aqui o Senhor nos ajudou, Pai. A Sua bênção esteve sobre nós, o Teu consolo esteve sobre nós. Se nós estamos nesse culto de gratidão, nesse culto de clamor, é porque o Senhor nos sustentou, o Senhor nos supriu. Mesmo quando achávamos que não conseguiríamos, que não daríamos conta, o Senhor, ó Pai eterno, proveu a força necessária para que nós pudéssemos vencer, superar, reagir e estarmos aqui. E agora, Deus, nós queremos ofertar a Ti o nosso coração como expressão de gratidão. Obrigado, Pai, obrigado por tudo. Obrigado porque o Senhor esteve presente e está presente. E agora nós clamamos também por esse novo ano que se iniciará, meu Pai. Senhor eterno, não permita que desviemos os olhos do Senhor. Como o autor da carta aos Hebreus nos aconselha, nos orienta, que nós possamos de fato ter os nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que nós possamos ter os ouvidos abertos, o coração sensível para ouvir a Tua voz, ó Pai. Para discernir aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, na vida da nossa família, na vida dos nossos amigos, na vida daqueles que estão ao nosso redor, Deus. E que possamos viver esses dias como discípulos do Senhor, ó Deus. Levanta aqui nessa noite, ó Pai, discípulos, discípulas, que estão com o coração sedentos para ouvir a Tua voz, ó Deus. Que estão ansiosos para ter uma comunhão real e profunda contigo, ó Deus. Em meio a tantas coisas que ouvimos, a tantos exemplos que temos, que possamos, ó Pai eterno, nos achegar ao Senhor e aprender de Ti. Lembrando que o Senhor disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Ah, Deus, o seu jugo de fato é leve. Como mestre, como intérprete da lei, o seu jugo é leve.
leve, porque o Senhor nos ajuda a carregá-lo através do Teu Espírito Santo, Pai. Portanto, se conosco, ó Pai, e abençoe esse novo ano. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, Pai. Amém.